Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Na nossa última aula, eu trouxe para vocês algumas informações sobre a Pangeia e a deriva continental. Então, como é que foi formada a nossa crosta terrestre e como ela tem se comportado até hoje. E finalizei a aula falando sobre placas tectônicas. Então, a gente vai dar continuidade. Então, aí no seu PAC, está falando sobre o movimento dessas placas tectônicas. Então, placas tectônicas, elas são placas ou placas litosféricas, são placas que a gente tem o continente em cima delas. Então, são 7 grandes placas que tem no nosso mundo. E no encontro dessas placas acontecem algumas movimentações, são 3 tipos de movimentos diferentes, e que acabam causando alguns efeitos que eu vou estar apresentando para vocês aqui hoje. Então, o limite entre essas placas, ele pode apresentar comportamento diferente, dependendo de como essa placa se move em relação à outra. Então, essa movimentação ela pode ser classificada em 3 tipos. Tem a movimentação divergente, a convergente e a transformante. Uma dessas movimentações resulta em terremoto. Então, terremotos são as camadas de rochas da litosfera, são pressionadas umas contra as outras. Então, elas vão de encontro, vão bater de frente uma com a outra. E aí ela vai provocar deformações na crosta terrestre. Então, nessa imagem que tem aí no canto, vocês conseguem ver que lá a primeira, na sequência dessa imagem, né, a primeira está reto. E aí, conforme vai tendo uma pressão maior, as setinhas vermelhas do lado vão ficando maiores, há uma disruptura nessas linhas. Então, em certo ponto, as rochas não resistem mais a essa pressão. Então, quando está fazendo essa pressão de frente uma com a outra, essas placas litosféricas, ocorre uma ruptura, ou seja, um grande deslocamento de rocha. E aí, esse ponto de ruptura, que está lá na imagem um risquinho, né, é o hipocentro, ou é o foco do terremoto. E o ponto na superfície terrestre alinhado verticalmente com esse hipocentro é chamado de epicentro. Então, lá onde acontece a ruptura, aqui é onde acontece a ruptura dessas rochas, é chamado de hipocentro. E lá na superfície, onde é percebido esses tremores, é chamado de epicentro. Aqui perto da gente acontecem esses fenômenos naturais. Então, trouxe aqui para vocês 2 reportagens bem recentes, são de 7 de setembro de 2021, e aconteceu no México, aqui na América do Sul. Então, está lá a primeira notícia: proximidade entre terremoto do México e uma falha sísmica adormecida dispara alerta. Então, olha lá como é que ficou o prédio depois desse abalo que teve lá, desse terremoto. Aí outra notícia vem trazendo a informação que centenas de casas ficaram danificadas em Acapulco após o terremoto. Então, a gente está aprendendo isso em ciências, está aí no seu plano de atividade, porque são coisas que acontecem próximos da gente. Aqui no Brasil, a gente não sofre tanto com terremoto, porque a gente está bem no meio da placa, a gente não está no limite entre 2 placas. Mas dependendo da intensidade desse terremoto, esse tremor de terra às vezes chega aqui. Ele vai perdendo a intensidade, mas a gente consegue perceber ele aqui no Brasil também. Então, aqui nessa imagem, está aí essa parte de vermelho, aonde acontecem terremotos com mais frequência, porque é onde tem o encontro dessas 2 placas, de mais de uma placa, né? Quando acontece o terremoto, eles trazem para a gente informação que assim, foi um terremoto grau 3, um terremoto grau 8. Quem é que mede isso? O que mede é esse equipamento, esse aparelho que vocês estão vendo aí na imagem, que é um sismógrafo. Ele traz para a gente a intensidade de um abalo sísmico, ou terremoto, né, outro nome para ele. E é medida por esse aparelho. Eles são instalados junto ao solo e eles detectam vibrações na crosta terrestre. Então, está aí mostrando mais ou menos como é que funciona, né? Então, tem aqui um pêndulo, né, bem sensível, e na ponta desse pêndulo fica como se fosse uma caneta medindo ali
quanto que está balançando essas placas tectônicas. Então, quanto mais espaçados forem esses movimentos, maior é a intensidade do terremoto. O terremoto ele é medido de acordo com a escala Richter. Então, é com base em dados dos sismógrafos, aquele equipamento que vocês acabaram de ver, criaram a escala Richter, que permite medir a magnitude de um terremoto. Essa escala ela foi proposta em 1935 pelo sismólogo alemão Benno Kultbinger e pelo norte-americano o Richard, o que deu o nome à escala, né? Então, ela vai de 0 a 10. Quanto mais próximo de 0, menor é o abalo. Quanto mais próximo de 10, mais intenso é. Então, está aí na escala aí, de 3 a 5, é percebido, mas não causa danos materiais. Vai dar um tremorzinho de leve. Então, aqui, ó, de 5 a 6, vai danificar os edifícios. Na imagem aqui está mostrando algumas rachaduras, algumas telhas faltando. De 6 a 6,9, muito perigoso para áreas populosas. Aí já acontece a destruição de algumas edificações. De 7 a 7,9 pode causar grande destruição, porque aí é um abalo muito intenso. E mais de 8 tem potencial para dizimar cidades inteiras. Além dos terremotos, outras consequências dessa movimentação das placas tectônicas é o tsunami. Tsunami é uma palavra de origem japonesa, que significa onda gigante. Então, quando as ondas sísmicas ocorrem sob os oceanos, né, debaixo dos oceanos, enormes massas de águas podem ser deslocadas, provocando ondas gigantescas, chamados tsunamis ou maremotos. Pode acontecer ondas de até 30 metros. Um dos tsunamis que aconteceu foi lá no Japão, em 2011, e o impacto foi tão grande que ele atingiu cerca de 20 países quando ele passou. E deixou mais de 18 mil mortes e milhares de pessoas feridas. E outro tsunami famoso também aconteceu lá no Oceano Índico, em 2004, e os dados apontam que foi mais ou menos 230 mil mortos depois de passar essa onda gigante. Como é que eu sei que vai acontecer um tsunami? Então, tem algumas áreas que são mais propícias a acontecer. Então, próximo dessas, onde tem esse encontro dessas placas. E quando o mar recua. Então, se estiver lá na praia, o mar começou a recuar, sai correndo, que pode ser que esse abalo sísmico está fazendo essa retração dessa massa de água que vai vir muito mais intensa depois. Outra consequência, né, outro fenômeno natural que acontece no encontro das placas tectônicas são os vulcões. Então, nessa imagem aí, vocês estão vendo o Círculo do Fogo. É onde tem vulcões ativos ainda hoje. Então, eles são aberturas da crosta terrestre resultantes de pressões exercidas pelo movimento do material do manto, pelas quais o magma vai escapar. Imagina a seguinte situação. Vamos imaginar que vocês estão com giz, o giz que a gente usa na escola para escrever no quadro. Quando você pega esse giz e pressiona ele contra a parede, o que acontece com o giz? A pressão foi tão grande que esse giz ele começa a esfarelar, ele vai desintegrar. A mesma coisa acontece aqui. Tá? Então, a pressão aumenta, a rocha que está ali ela vai sofrer uma modificação, né? Ela vai desmanchar, e aí esse magma sai. Outro exemplo, né, para trazer para a nossa realidade é pegar uma garrafa de refrigerante cheia de gás. Chacoalha aquela garrafa e abre. O que acontece? Explode, solta aquele monte de água, aquele monte de refrigerante para todo lado. A mesma coisa acontece com o vulcão. Então, lá dentro, no centro da Terra, a pressão é muito grande. Quando acontece uma ruptura entre essas placas, a lava sai. Então, essa abertura ela surge principalmente em regiões próximas ou no limite entre as placas tectônicas. Então, uma das justificativas desse círculo do fogo é porque está sempre entre esses limites de placas tectônicas. O vulcão, ele acontece, né? O magma, ele vai sair por ser um material rochoso, mas ele está em estado líquido. Então, é uma rocha, mas está muito quente, então ela derreteu. E ele é menos denso que as rochas sólidas da litosfera.
Então, ele apresenta gases dissolvidos adquirindo grande pressão. É o exemplo lá do refrigerante. E ao entrar em contato com ar ou com águas do oceano, o magma perde esses gases e o vapor de água ele passa a ser chamado de lava. Tá? Então, quando ele está dentro do vulcão, a gente chama de magma. Do lado de fora do vulcão, a gente chama de lava. E essa lava, ela pode ter temperatura em torno de 1000 graus Celsius. Então, é uma temperatura muito elevada. Pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o nosso planeta, entendido aí que esses fenômenos naturais acontecem e que existem explicações científicas para isso. E espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!